Dois sinais revelam o caráter em minutos, independentemente do status ou do palco. Quando você os vê uma vez, não consegue mais deixar de vê-los. E hoje, você vai aprender exatamente quais são esses dois indicadores que podem transformar completamente a forma como você lê as pessoas ao seu redor. Você já passou por aquela situação onde alguém parecia incrível no primeiro encontro, super educado, charmoso, dizendo todas as coisas certas, mas depois descobriu que era completamente diferente? Ou talvez o contrário, conheceu alguém que parecia meio fechado no início, mas com o tempo revelou ser uma pessoa fantástica? A diferença está em saber onde olhar. A maioria das pessoas tenta decifrar o caráter pelos grandes gestos, pelas palavras bonitas, pelo que a pessoa faz quando todos estão olhando. Mas Dale Carnegie, um dos maiores estudiosos do comportamento humano, nos ensinou algo muito mais profundo. O verdadeiro caráter se revela nos pequenos momentos. Quando a pessoa pensa que ninguém está prestando atenção, quando não há nada a ganhar com a performance. Carnegie sempre enfatizou que o interesse genuíno pelas pessoas é muito mais poderoso que qualquer técnica de persuasão. E é exatamente esse princípio que vamos aplicar hoje. Não estamos aqui para manipular ou julgar, mas para desenvolver uma compreensão mais profunda e autêntica das pessoas ao nosso redor. O que você vai aprender nos próximos minutos vai além de simplesmente identificar boas e más pessoas. Vai te dar uma ferramenta para construir relacionamentos mais sólidos, escolher melhores parceiros de negócio, entender melhor seus familiares e até mesmo desenvolver mais autoconhecimento. Porque quando aprendemos a observar essas características nos outros, inevitavelmente começamos a observá-las em nós mesmos também. Então vamos ao primeiro sinal, que é absolutamente revelador e que você provavelmente vai começar a notar em todo lugar depois de hoje. O primeiro sinal é como a pessoa trata quem não pode retribuir nada para ela. E quando digo nada, é literalmente nada. Estou falando do garçom no restaurante, da pessoa do suporte técnico no telefone, do funcionário da limpeza no escritório, do novato na empresa, do porteiro do prédio. Pense comigo. Quando alguém está interagindo com essas pessoas, qual é o incentivo para ser gentil? Não há benefício financeiro, não há ganho social, não há nada a ser conquistado. É pura humanidade em ação. E é exatamente por isso que essas interações são como raios-x do caráter. Eu lembro de uma situação que presenciei anos atrás. Estava em um jantar de negócios com um potencial parceiro. Durante toda a reunião, ele foi extremamente educado comigo, falando sobre valores, ética, como tratava bem seus funcionários. Parecia o sócio perfeito. Mas na hora de pagar a conta, a forma como ele tratou o garçom foi completamente diferente. Falou de forma ríspida, fez comentários desnecessários sobre a demora, nem agradeceu quando o garçom se desculpou por um pequeno erro com o pedido. Aqueles 5 minutos revelaram mais sobre seu caráter do que 2 horas de conversa polida. E não deu outra. Meses depois, descobri que ele tratava os funcionários da empresa dele da mesma forma. A máscara só cai quando não há plateia importante assistindo. Mas vamos além do óbvio. Não é só sobre ser rude ou educado. Observe a qualidade da atenção que a pessoa dedica. Alguém com caráter genuíno não vai apenas ser educado com o garçom. Vai realmente prestar atenção no que ele está dizendo. Vai fazer contato visual. Vai agradecer de forma sincera. Talvez até fazer um comentário gentil se o serviço foi bom. Observe também como a pessoa reage quando esses indivíduos cometem pequenos erros. Todo mundo erra, é humano. Mas como você reage ao erro de alguém que não pode se defender, que não tem poder na relação, isso diz tudo sobre quem você realmente é por dentro. Eu conheci um empresário que sempre cumprimentava cada funcionário pelo nome quando chegava no escritório. Não era show, porque ele fazia isso mesmo quando chegava cedo e poucas pessoas viam. Parava para perguntar como estava a família da senhora da limpeza. Lembrava que o filho do porteiro estava fazendo vestibular. Esse cara construiu uma empresa incrível. E não por acaso. Pessoas excepcionais atraem pessoas excepcionais. Agora, uma coisa importante. Estamos falando de padrões, não de momentos isolados. Todo mundo pode ter um dia ruim, estar estressado, cometer uma grosseria sem querer. O que observamos é a consistência ao longo do tempo. Como essa pessoa geralmente se comporta nessas situações?
E aqui está um detalhe sutil, mas poderoso. Observe não apenas o que a pessoa faz, mas como ela fala sobre essas interações depois. Alguém que reclama constantemente do atendimento, que sempre tem uma história sobre como foi maltratado por funcionários, que vive criticando o trabalho de pessoas em posições de serviço, está te contando muito sobre si mesmo, sem perceber. Por outro lado, pessoas de caráter sólido tendem a ser mais compreensivas com os erros dos outros, mais gratas pelos serviços que recebem. E geralmente têm histórias positivas para contar sobre as pessoas que encontram no dia a dia. Existe também um aspecto interessante relacionado a como a pessoa trata novatos ou iniciantes. Quando alguém está aprendendo, está vulnerável, pode fazer perguntas que parecem óbvias para quem já tem experiência. A reação a essa vulnerabilidade é reveladora. Pessoas de caráter genuíno sentem prazer em ajudar, em compartilhar conhecimento, em ver outros crescerem. Pessoas com problemas de caráter veem isso como oportunidade para demonstrar superioridade ou simplesmente ignoram. Agora vamos para o segundo sinal, que é igualmente poderoso e talvez ainda mais revelador. O segundo sinal é como a pessoa reage sob atrito, atrasos e frustrações. Estou falando daqueles momentos onde a vida não sai como planejado, onde as coisas simplesmente não funcionam como deveriam, onde alguém diz não para algo que a pessoa quer muito. A vida está cheia desses pequenos testes de caráter. O trânsito está parado, o voo atrasou 3 horas, o sistema do banco está fora do ar justamente quando você precisa fazer uma transferência urgente. Alguém te corta na fila do supermercado, seu pedido no aplicativo de comida chegou errado. A internet caiu no meio de uma videochamada importante. Nesses momentos, quando os planos se desfazem e a frustração bate, emerge o verdadeiro eu de cada pessoa, porque é muito fácil ser zen, paciente e equilibrado quando tudo está funcionando perfeitamente. O desafio real é manter a compostura quando as circunstâncias testam nossos limites. Observe como a pessoa reage fisicamente e emocionalmente a essas situações. Ela explode em raiva desproporcional? Fica resmungando e reclamando por horas? Culpa todo mundo ao redor? Ou consegue manter uma perspectiva mais equilibrada, aceitar que algumas coisas estão fora do controle e focar no que pode ser feito? Eu já vi pessoas que pareciam super tranquilas e maduras completamente se transformarem quando pegaram um trânsito inesperado, xingando outros motoristas, buzinando sem parar, ficando visivelmente alteradas por algo que acontece milhares de vezes por dia em qualquer cidade grande. E eu já vi outras pessoas que conseguem encontrar até o lado positivo nessas situações. Aproveitam o tempo parado no trânsito para ouvir um podcast interessante, fazer uma ligação para um amigo, ou simplesmente relaxar. A diferença não está nas circunstâncias, está na resposta interna de cada um. E essa resposta interna é um reflexo direto do caráter. Mas vamos mais fundo. Observe não apenas a reação imediata, mas como a pessoa lida com a frustração ao longo do tempo. Ela consegue processar e seguir em frente? Ou fica remoendo por horas, dias, às vezes semanas? Pessoas com caráter maduro tendem a ter uma capacidade maior de metabolizar essas pequenas frustrações da vida. Uma situação particularmente reveladora é quando alguém diz não para a pessoa. Pode ser um não profissional, pessoal, romântico, qualquer situação onde ela não consegue o que quer. Como ela reage? Aceita com elegância? Tenta argumentar de forma respeitosa? Ou parte para a manipulação, chantagem emocional, agressividade? Eu me lembro de um case interessante. Conheci 2 empresários que estavam tentando fechar uma parceria com a mesma empresa. O primeiro, quando recebeu o não, ficou visivelmente irritado, questionou os critérios da decisão, insinuou que havia algo errado com o processo. O segundo agradeceu pela oportunidade, perguntou se havia algum feedback que pudesse ajudá-lo a melhorar para futuras oportunidades e ainda parabenizou o concorrente que foi escolhido. Adivinha qual dos 2 acabou fechando negócios maiores no futuro? O empresário que recebeu o não com maturidade construiu uma reputação tão sólida que as oportunidades começaram a aparecer naturalmente. O outro ficou conhecido como alguém difícil de lidar e foi gradualmente excluído dos círculos de negócios mais importantes. Outro aspecto fascinante é observar como a pessoa lida com atrasos.
Todos nós já passamos pela situação de estar esperando alguém que se atrasou. Algumas pessoas conseguem usar esse tempo produtivamente. Outras ficam visivelmente irritadas, checando o relógio constantemente, mandando mensagens de cobrança. A diferença está na capacidade de aceitar que nem sempre temos controle sobre as circunstâncias, mas sempre temos controle sobre nossas reações. E essa capacidade de manter o equilíbrio interno, independentemente das turbulências externas, é uma das marcas registradas de pessoas com caráter desenvolvido. Existe também um elemento interessante relacionado a como a pessoa fala sobre essas frustrações. Algumas pessoas transformam cada pequeno inconveniente em uma grande história dramática, sempre se colocando como vítimas das circunstâncias. Outras conseguem encontrar até humor nessas situações. Contam as histórias de forma leve, sem se levar tão a sério. Agora que você conhece os dois sinais principais, vou te ensinar uma ferramenta prática para aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Chamo essa ferramenta de Sistema 5x5. São 5 situações específicas para observar cada um dos dois sinais ao longo de uma semana. É uma forma sistemática de desenvolver sua habilidade de leitura de caráter, sem parecer que você está analisando todo mundo ao redor. Para o primeiro sinal, como a pessoa trata quem não pode retribuir, as 5 situações são: primeiro, restaurantes e estabelecimentos de serviço. Observe como a pessoa interage com garçons, atendentes, balconistas. Segundo, situações de suporte técnico, seja pessoalmente ou por telefone. Terceiro, interações com pessoas em posições hierárquicas inferiores no trabalho. Quarto, como trata novatos ou estagiários. Quinto, interações casuais com porteiros, seguranças, pessoas da limpeza. Para o segundo sinal, como reage sob atrito e atrasos, as 5 situações são: primeiro, trânsito e transporte público. Como a pessoa se comporta quando as coisas não fluem como esperado. Segundo, problemas tecnológicos. Quando aplicativos não funcionam, internet cai, sistemas ficam lentos. Terceiro, atrasos de outras pessoas, seja em encontros pessoais ou profissionais. Quarto, quando recebe um não como resposta para algo que queria muito. Quinto, situações onde precisa esperar mais tempo que o esperado, seja em filas, consultórios médicos ou qualquer situação de espera. O segredo está em observar sem julgar precipitadamente. Você não está tentando pegar ninguém no flagra ou procurando defeitos. Está simplesmente desenvolvendo uma compreensão mais profunda das pessoas ao seu redor. E lembre-se, todos nós temos momentos onde não somos nossa melhor versão. O que importa é o padrão geral, não incidentes isolados. Agora vamos falar sobre red flags e green flags práticos. Aqueles sinais que devem acender uma luz de alerta ou de aprovação na sua mente. Red flags para o primeiro sinal incluem: tratar funcionários de serviço como se fossem invisíveis. Nunca fazer contato visual ou agradecer. Falar de forma condescendente ou ríspida com pessoas em posições de atendimento. Fazer comentários depreciativos sobre o trabalho de outros, especialmente quando essas pessoas não estão presentes para se defender. Nunca oferecer ajuda para novatos ou pessoas que estão aprendendo. Sempre encontrar defeitos no atendimento que recebe. Nunca estar satisfeito com nada. Green flags incluem: cumprimentar e agradecer de forma genuína. Ter paciência com erros pequenos e compreensíveis. Lembrar de nomes de funcionários com quem interage regularmente. Oferecer ajuda espontaneamente para pessoas que estão passando dificuldades. Falar bem de pessoas em posições de serviço quando elas fazem um bom trabalho. Para o segundo sinal, red flags incluem: explosões de raiva desproporcionais por inconvenientes pequenos. Culpar sempre outras pessoas quando as coisas não saem como planejado. Remoer frustrações por muito tempo. Não conseguir seguir em frente. Reagir muito mal quando alguém diz não. Partir para manipulação ou agressividade. Sempre reclamar de atrasos e inconvenientes. Nunca aceitar que fazem parte da vida. Green flags incluem: manter a calma em situações estressantes. Conseguir encontrar soluções, ou pelo menos, aceitar situações fora do controle. Processar frustrações rapidamente e seguir em frente. Aceitar nãos com maturidade e elegância.
conseguir encontrar aspectos positivos mesmo em situações inconvenientes. Uma coisa importante: não transforme isso em paranoia ou em um julgamento constante de todo mundo ao redor. O objetivo é desenvolver uma intuição mais apurada sobre as pessoas, não se tornar um crítico profissional de caráter. Use essas observações para fazer escolhas mais conscientes sobre com quem você investe seu tempo e energia, mas sempre mantendo compaixão e compreensão pela natureza humana imperfeita que todos nós compartilhamos. Agora vou propor um desafio prático que pode transformar completamente sua habilidade de leitura de pessoas. O desafio dos 7 dias consiste em registrar suas observações em um caderno ou aplicativo de notas durante uma semana inteira. Não estou falando de espionar ninguém ou fazer relatórios detalhados sobre as pessoas. É algo muito mais sutil e respeitoso. Ao final de cada dia, anote brevemente 2 ou 3 situações onde você observou os sinais que discutimos. Pode ser algo que você presenciou, uma interação que você teve, ou até mesmo um comportamento que você notou em si mesmo. A ideia é desenvolver o hábito de prestar atenção consciente a essas dinâmicas. Para cada observação, dê uma nota de 0 a 5. 0 para comportamentos que demonstram falta de caráter. 5 para comportamentos que demonstram caráter exemplar. E 3 para comportamentos neutros ou dentro da média. Não é uma avaliação das pessoas como um todo. É apenas uma forma de calibrar sua percepção desses sinais específicos. Por exemplo, você pode anotar: reunião de trabalho hoje, quando o novo estagiário fez uma pergunta básica, o gerente A respondeu com paciência e até deu exemplos extras para ajudar. Nota 5. Já o gerente B revirou os olhos e disse que isso era óbvio. Nota 1. Ou: trânsito parado por 40 minutos hoje. Eu mesmo fiquei irritado e comecei a reclamar. Nota 2 para mim. Mas minha colega de carona aproveitou para colocar o podcast em dia e ainda fez algumas ligações produtivas. Nota 4 para ela. O interessante desse exercício é que você vai começar a notar padrões, tanto nas outras pessoas quanto em você mesmo. Talvez descubra que você tem uma tendência a ser impaciente com atrasos, ou que você poderia ser mais gentil com pessoas em posições de atendimento. O autoconhecimento é uma consequência natural desse processo. Depois de uma semana fazendo essas anotações, você vai ter desenvolvido uma sensibilidade muito maior para esses sinais. Vai começar a notá-los automaticamente, sem precisar fazer um esforço consciente. E isso vai te ajudar enormemente em todas as áreas da vida, desde escolher melhores amigos até identificar parceiros de negócios confiáveis. Uma coisa fascinante que geralmente acontece é que as pessoas começam a prestar mais atenção no próprio comportamento também. Quando você fica consciente dessas dinâmicas, naturalmente começa a ser mais intencional sobre como você mesmo age nessas situações. É um efeito colateral muito positivo. Lembre-se de que esse exercício deve ser feito com curiosidade e compaixão, não com julgamento. Todo mundo tem dias ruins, momentos de fraqueza, reações que não representam o melhor de si. O que estamos observando são padrões gerais, tendências de comportamento não perfeitinhas isoladas. E aqui está algo interessante que você pode descobrir. Algumas pessoas que parecem meio fechadas ou sérias no primeiro encontro podem revelar um caráter incrível quando observadas através dessa lente. E algumas pessoas super carismáticas e simpáticas podem mostrar sinais preocupantes quando ninguém importante está olhando. O objetivo final não é se tornar desconfiado ou cínico em relação às pessoas. É desenvolver uma intuição mais apurada para construir relacionamentos mais autênticos e significativos. Quando você consegue enxergar além das máscaras sociais, pode se conectar de forma mais genuína com pessoas de caráter sólido e evitar investir energia em relacionamentos que não vão te fazer bem. Então aceita o desafio? Uma semana observando e anotando essas pequenas interações reveladoras? Garanto que vai ser uma experiência transformadora para a sua capacidade de entender as pessoas ao seu redor. Nos próximos vídeos, vamos explorar outros aspectos fascinantes do comportamento humano. O próximo tema que quero abordar é algo que muita gente pergunta. Quando a pessoa empática, de repente, vira fria, por que isso acontece? Como identificar os sinais? E, principalmente, como lidar quando você está do outro lado dessa situação? Vai ser um tema bem profundo, porque vamos entrar na psicologia, por trás dessa transformação
que parece tão misteriosa, mas na verdade segue padrões bem específicos. Se você já passou por isso, seja sentindo essa mudança em você mesmo, ou sendo alvo dela, vai entender finalmente o que realmente acontece nesses momentos. Enquanto isso, quero que você coloque em prática o que aprendeu hoje. Observe essas duas situações reveladoras. Faz suas anotações, desenvolve sua intuição para a leitura de caráter. E, principalmente, usa esse conhecimento para se tornar uma versão melhor de você mesmo também. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, qual dos dois sinais te ajuda mais no dia a dia, e sugere um tema que você gostaria que eu aprofunde nos próximos vídeos. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa perspectiva. Até o próximo vídeo.